Se tivéssemos que descrever o entendimento do Aristóteles e comparar com o de Platão, e se tivéssemos que separar, daria para separar o conteúdo de Aristóteles, ou pelo menos o que ficou dele, em basicamente 12 ideias, sabe? Seriam essas 12 ideias do Aristóteles. É claro que existem mais, né? Mas só para simplificar a coisa. Aristóteles, diferente de Platão, acreditava que a verdade está no mundo à nossa volta, sabe? E nada de um mundo das ideias, até porque se ele existe ou não, isso é um mistério, né? É só uma especulação. E se de fato ele existe, e como nós não temos acesso, claro que para Platão, depois de morto, sim, mas como para Aristóteles ele é mais preocupado com a vida, com agora, né? E não com depois. Por isso que Santo Agostinho ficou com a ideia de Platão, né? Conciliando com a ideia do pós-vida, né? Do pós-morte. E São Tomás de Aquino com agora, né? Com a importância do agora e das coisas que são, como compreendemos, né? Então, se são réplicas e de fato nada é, porque não compreenderíamos como de fato é, Aristóteles lança a luz sobre a necessidade de compreender as nossas limitações, é um ato até mesmo de humildade, sabe? Então querer compreender as coisas como de fato são, como são na sua perfeição, seria uma antifilosofia. Eu acho que por isso a opinião minha, ele se distanciou das ideias do mundo das ideias do mundo das ideias de Platão. É por isso que tem aquela frase dele bem conhecida que fala que não existe nada que não tenha no intelecto, que não tenha passado antes pelos sentidos, né? Igual na fantasia, né? Como é que a gente concebe como é que a gente concebe, por exemplo, um unicórnio, sabe? Os unicórnios existem? Não, de fato eles não existem, né? A não ser aquele bicho lá pré-histórico lá que parecia um unicórnio no passado, né? Como se fosse um híbrido de touro com um cavalo. Fora isso, seria impossível conceber a criatura, a não ser que você pensasse em duas criaturas distintas, né? Você imagina, sei lá, a imagem de um cavalo misturado com o rinoceronte, né? Então é preciso que exista antes uma possibilidade no dia a dia, no mundo, para depois ser concebida ela na mente, né? Igual aquele cavalo lá da mitologia lá que corre muito, é o mais veloz do mundo entre os mitos, assim, né? Ele tem 8 patas, então você concebe uma aranha e você concebe esse tipo de ser, sabe? Então é preciso que exista, ou também esses seres aí, né, gigantescos, assim, ou craque, assim, né, precisa que exista primeiro, lógico, né, na história do povo aí, na biologia, já tivemos exemplos, assim como o Megalodon, o fóssil de Megalodon, também algumas lulas gigantes, assim, sabe? Então é preciso que haja antes nos sentidos para depois ela passar aí para a mente, assim. É possível criar algo que não faça parte da interpretação dos sentidos, né? Por isso essa distância do mundo das ideias. E aí eu fico pensando, digamos, não acredito na cabeça de Aristóteles, né? Um unicórnio. O unicórnio não existe no mundo das ideias, sabe? Talvez para Platão ele existisse e por isso a gente concebe. Porque eu acho que Aristóteles se opôs a Platão em relação a talvez uma ideia ridícula, assim, né? Imagina se a gente for ir por esse lado. Então, por exemplo, eu começar a crer assim que se eu posso pensar no unicórnio, logo ele existe no mundo das ideias, sabe? Se eu posso pensar num dragão, logo ele existe de fato no mundo das ideias, sabe? E não a razão mais, digamos, mais concreta, né? E mais científica, né? Eu nunca vi um dragão mesmo de verdade, muito menos cuspindo fogo, então a única hipótese que existe é que eu misturei dois seres, né? Assim como os sonhos também, né? Às vezes a gente tem, assim, acha que alguma coisa sobrenatural está avisando e tal. Foi mais um distanciamento. Eu acho que o Platão estava ainda pegado na mitologia. O Aristóteles conseguiu se afastar cada vez mais dessa mitologia, né? Trazendo mais para perto da razão, no pensamento. Abandonando a parte intuitiva, assim, que compunha o pensamento de Platão, né? Eu acredito que, do ponto de vista de Platão, eles estavam
ele estava imaginando assim que essa alma, digamos aí, né, superando, né, os mitos, né, essa alma teria um certo tipo de acesso à divindade, né, ao conhecimento pleno, né. Então só após a morte ou antes da vida essa alma desfrutaria desse conhecimento pleno, coisa que dificilmente, pelo sentido prático e mais objetivo de Aristóteles, dificilmente ele reconheceria esse exemplo, até mesmo pela intenção de cada vez mais afastar, naturalmente, né, acontecer esse afastamento dos mitos, né? Então, assim, a partir de Sócrates é como se a filosofia, lógico que ela, em alguns momentos, ela até recuou, os neoplatônicos e tal, mas ela evoluiu, assim, entre essas, né, seguindo a ideia cada vez mais científica, né, cada mais pela observação dos sentidos e daquilo que poderia ser atingido assim de forma mais objetiva, né, e concreta. Então isso aí acabou afastando, né, a concepção de Aristóteles do seu mestre, né. E o que me vem na ideia também, mas se as coisas são imitações, então seria eu então uma espécie de imitação enquanto vivo, e se eu participo do mundo enquanto vivo, e se sou uma imitação, por que não crer nas imitações do mundo, sabe? Deixar para o momento da alma o seu momento específico, que seria o momento que Platão descreve, né? Então, assim, isso aí é possível captar dentro do pensamento de Aristóteles, sabe? Por isso seu distanciamento, né? Então, para Aristóteles, o real seria interessante, seria o mundo dos sentidos, né? E não o mundo das ideias, cabendo então a razão interpretar esses sentidos, né? Esses sentidos aí. Tanto é que futuramente vai ter aquela disputa, né, dos empiristas, né, da idade mais moderna, os empiristas quanto os racionalistas ou inativistas lá. E aí parece que o Kant que vai juntar as duas coisas, né? Na verdade é um retorno a Aristóteles de certa forma, considerando que as duas coisas fazem sentido, né? Tanto é possível conhecer pela razão, mas como experimentar, né? E a razão seria um refino, ou colocar em dúvida a experiência, mas não absolutamente, né? Que seria também o que o professor Olavo propôs lá em debate com Descartes, né? Porque se eu coloco tudo em dúvida, então eu não posso crer em mais nada, sabe? E aí causa aquele círculo lá da contradição, né? Do paradoxo, né? Do contrassenso, né? O Aristóteles também ele fala dos cinco, como é que é? Ele fala dos 5 níveis, né? Daqueles graus do conhecimento, né? Que ele vai falar da sensação, aí depois a memória, e aí ele vai avançando, né? Parece que o Hobbes também trata disso no Leviatã, no início do Leviatã, sabe? E aí daí por diante, né, a experiência, né, sensação, memória, experiência, e aí daí por diante. Tem aquela questão também, né, do pedreiro de obra, que na verdade é um complemento, né. O pedreiro, ele, na maioria dos casos, né, não estou generalizando, mas nega esse conhecimento acadêmico da mesma forma que o engenheiro nega o conhecimento do pedreiro, mas os dois juntos que dão a ideia mais ampla, né, porque enquanto o pedreiro executa o trabalho e conhece os casos particulares, né, e aí conhece o que o engenheiro faz a vez de saber o porquê, né, o porquê das coisas. E lógico que o ideal seria as duas coisas, né? Ter uma fase de saber o que é a coisa e saber porquê daquela coisa, né? Para ter essa amplitude maior, né? Isso que é interessante. E a gente imagina, assim, do exemplo, se pegar, por exemplo, o exemplo do fogo, assim, de saber que o fogo é quente, sabe? Mas agora, por que o fogo é quente? Então, saber, né, as minúcias e tudo, ele pode até saber, porque hoje em dia é muito acessível, né? Hoje em dia você pode ter a experiência das singulares assim e ainda buscar informação teórica, né? Mas antigamente isso era muito mais dividido, né? Existia um preconceito com relação a isso. Tem também uma outra divisão que o Aristóteles faz com relação àquelas ciências produtivas, ciências práticas e ciências teoréticas, né? E
aquela da fabricação, né, do artesão e tudo, e também tem as práticas, né, que usa o saber como ação de finalidade moral, e tem aquela das teóricas que o próprio nome fala, né, para saber que não tem muito independente da utilidade, né? Então é interessantíssima essa teoria do Aristóteles. Eu não vou me esticar muito, que eu vou passar pelas outras ideias dele ainda, mas já dá para ter uma noção boa. Para Aristóteles, a essência das coisas estava nas coisas, sabe? Então é possível, como é que você sabe o que é a coisa? Você investiga coisa pela coisa e não supõe uma espécie de alma para as coisas, né? Então, sei lá, imaginar um cavalo superior, uma ligação divina, trazer para a Terra, colocar nas coisas um aspecto de divino, assim, sabe? Acho que isso incomodava o raciocínio de Aristóteles, né? Não dá para dizer que esse conceito seria também anacronismo, né? Acreditar, por exemplo, que certamente o Aristóteles seria então mais cético com relação às coisas do além, assim, ele estava mais preocupado no hoje e no agora, assim, e ele sabia que essa discussão do além ela gastaria energia para não chegar em nada, porque aí seriam especulações, né, porque só um estado em alma poderia observar ou confirmar pelos sentidos da própria alma a verdade das coisas em alma, sabe? Então, e a matéria da mesma forma, e como o nosso mundo predomina a matéria, no sentido de afetamento, de consequência real, né? Então, por mais que a razão, alguns digam que controle a matéria, né? Você sofre pela matéria, então não adianta nada você ser um grande cientista e estar no estado de tortura, no estado de sofrimento. As pessoas nem pensam, sabe? A razão foge nesse estado. Então existe uma certa subordinação, uma força que a matéria impõe sobre a alma e vice-versa, né? Mas para Aristóteles dependia até mesmo do enriquecimento da alma, né? Tem aquela inversão também, né? Quanto para Aristóteles, aquela teoria da tábula rasa antes da tábula rasa, que você impõe estímulos à alma, impõe estímulos à razão para que ela se desenvolva. E Platão parece que ele acreditava que à medida que você vai observando coisas, você vai recordando daquilo que já sabia, sabe? Então acho que Aristóteles estava mais preocupado em sair desse raciocínio meio que circular, né, que ele acreditava em Platão, creio eu. Mas é isso aí, até mais.